Meus caros, vamos falando de direito aqui no conteúdo edificante. Nessa oportunidade, vamos falar sobre a diferença da prisão temporária para a preventiva. Deixando seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, esse é Bruno G e vamos lá. Falar por que desta temática? Pelo fato da prisão preventiva de um ex-presidente, Michel Temer, e me parece que o ex-ministro da Minas e Energias também foi prisão preventiva, o Moreira Franco. No total foram 8 decretações, vamos dizer assim, de prisões preventivas e 2 temporárias por parte do juiz Marcelo Bretas da Vara ou Comarca Criminal do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos a priori falar o que está no texto legal. E assim já dá para até mesmo diferenciarmos. A primeira diferença entre prisão preventiva e temporária é que a preventiva está no Código de Processo Penal e a temporária ela está numa lei à parte, esparsa. A Lei 9.760, se eu não me equivoco. Já já a gente vai adentrar ela. E a prisão preventiva está tipificada ou com a previsão legal no artigo 311 em diante do CPC, Código de Processo Penal. Vamos então ler o artigo 311 do CPC, aliás, CPP. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Veja bem, em qualquer fase, isso aqui também é um ponto de diferença entre ambas, em qualquer fase, seja na policial ou no processo judicial, seja na, entre aspas, administrativas, tão somente na delegacia, bem como a judicial. Pode-se declarar então a prisão preventiva. Diferente da temporária, que ela a gente vai ver já já lá na lei, é só na fase do inquérito policial. Pode ser de ofício se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, ou seja, ela pode ser provocada ou pode ser decretada por conta de uma provocação do próprio juiz de ofício, ele mesmo decide fazer. Se for no curso da ação penal, só na ação penal, não pode, no caso do inquérito policial, ele decretar, tem que esperar o delegado pedir, nesse caso, né? Ou ao requerimento, melhor dizendo, do Ministério Público, do querelante. O que é o querelante aqui? É aquele que faz a denúncia, entre aspas, tá? Ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. E a autoridade policial, podendo ser, obviamente, o delegado, ou qualquer um ali que represente essa autoridade. Até mesmo o policial, me parece, né? Mas é claro que vai passar pelo delegado primeiramente. Então, isso tem que ficar bem grifado, porque são diferenças, tá? 312, artigo do CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada com garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência de um crime e indício suficiente de autoria. Aqui tem 4 elementos ou 4 pré-requisitos para que se possa decretar a prisão preventiva. Garantia da ordem pública. E no caso do tema a gente já pode até falar, né? Que seria a garantia da ordem pública. O sentido do exemplo, o sentido de fazer lesão à própria sociedade ou à nação brasileira.
Por exemplo, se ele foge e aí fica esse processo suspenso, porque não tem como pegar o mesmo para responder. E continua o crime, continua roubando do erário público, né? Ou utilizando de maneira equivocada o dinheiro, seja de impostos, ou na sonegação de impostos, seja, no caso do Michel Temer ali, desvio na questão de empresas falsas e licitações e por aí em diante. Então, é para garantir a ordem pública, ou seja, o respeito à lei, bem como o exemplo para os demais cidadãos, para que não haja baderna ou manifestação ou coisa nesse sentido. E também pode haver até mesmo dos manifestantes em favor ao Temer, né? Aquilo, por exemplo, fora feito do movimento lá Lula Livre, antes dele ser preso. Colocaram ele lá no sindicato e tal, aquela coisa toda que fizeram para tentar impedir, né? A polícia tinha que intervir o mais breve possível para tirar, porque senão poderia ter um desdobramento muito mais maior. Porque essa questão da ordem pública é tanto, pode entrar a questão do dinheiro, pode entrar a questão do exemplo, bem como a questão da baderna, né? De perder as rédeas, o controle. E aí poderia entrar, por exemplo, naqueles casos de crimes bárbaros, enfim, poderia ser encaixado mais até nisso. Mas no caso do Temer tem essa questão da ordem pública. De ordem econômica, a própria pecúnia, né? Para garantir a ordem econômica. Porque ele está fazendo parte de uma quadrilha, segundo a Lava Jato, há mais de 40 anos, ou há 40 anos, desde a década de 80, tá? Com aquele coronel lá, e agora Coronel Lima, né? Que tinha uma empresa junto com o próprio Michel Temer, mas era de fachada, recebia dinheiro por trás e por aí em diante. Por conveniência da instrução criminal, ou seja, o próprio delegado quer que assim seja feita para apurar as coisas, para que ele não venha se evadir do país, sair do país e não poder contribuir aí com a apuração dos crimes, da instrução processual. Inclusive o Temer vai estar prestando depoimento, me parece que hoje. E também para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, para que de fato o juiz possa dizer o direito ou o dever, possa condenar, possa com embasamentos, de fato aplicar a lei. Porque não tem como aplicar o direito sem um fato. É necessário ter o fato e a elucidação dos fatos. Não pode ser de qualquer forma e um fato assim que seja controverso, para dirimir as controvérsias, vamos dizer assim. Então, existem esses 4 elementos. Eu estava escutando, inclusive, um dos procuradores aí envolvidos nessa Operação Lava Jato, que eles deflagraram e utilizaram esses 4 elementos para fundamentar a decretação, o pedido de decretação da prisão preventiva. Eu até tinha dito em outra oportunidade que seria prisão temporária, né, do Temer, mas eu corrijo aqui, faço a retificação, é preventiva, tá? E ainda tem, quando houver prova da existência do crime, isso no caso para aplicação da lei penal, e o indício suficiente de autoria, né, que seriam as subclasses, vamos dizer assim, dos pré-requisitos. Tem que ter a prova da existência do crime, como a prova, e um indício forte, suficiente, de que ele esteja envolvido. Enfim, ele completou todos os pré-requisitos, por isso que foi decretada a prisão. E lembrando que a prisão preventiva, ela não tem um prazo, ela é um prazo indeterminado, que a gente já vai ver. Parágrafo único do 12 diz o seguinte: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, o artigo 282, em parágrafo 4 aí do CPC, né? Aliás, eu estou falando CPC, CPP. Artigo 13. Nos termos do 312 deste Código será admitida a decretação preventiva
Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. São outros requisitos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada de julgado, ressalvado disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de setembro, de dezembro de 1940, claro, Código Penal. E se o crime envolver violência doméstica e família, ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então tem mais isso também, né? Parágrafo único, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Não é o caso do Temer, né? Todos sabiam quem era o Temer, encontraram ele até mesmo no carro e tal. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, claro. Salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tem que ser revelado, tem que mostrar a identidade, quem seja e tal. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas no inciso 1, 2, 3, 4, caput do artigo 23 do Decreto-Lei que é o Código Penal, ou seja, as excludentes de ilicitude que está lá no Código Penal. Tá? Isso é o artigo 314. O 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada, tem que ter um motivo. E 16, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem, ou seja, ele pode romper, se não tiver mais motivos com essa prisão, como pode novamente chamar o sujeito a ser preso de modo preventivo, tá? E como já disse, a prisão preventiva ela não tem um prazo, é um prazo indeterminado. E é uma diferença para a outra prisão que nós vamos ver agora, né, nos seus artigos, na lei, como eu já tinha dito, Lei 7.960 de 1989, de 21 de dezembro de 1989. Vai saber, tá, o Congresso Nacional, caberá, artigo 1º, caberá prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando necessário para tão somente o inquérito policial, como já disse, a diferença, que lá na preventiva pode ser no inquérito policial como no processo judicial. Inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Semelhante um pouco à preventiva, que também não revelar a identidade e tal, mas aqui é a questão da residência que não tiver fixa, pode ser então decretada temporária. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitível na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio, artigo 121 do caput e seu parágrafo 2º, isso é Código Penal. Sequestro ou cárcere privado, 148, roubo, 157, extorsão, 158, extorsão mediante sequestro, 159, estupro, 213, tudo do Código Penal, né? Os crimes. Atentado violento ao pudor, 214, rapto violento, 219, epidemia, 267, envenenamento, 270, quadrilha ou bando, 288, e por aí vai, né? São várias alíneas, vai até a N. No artigo 2, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação. Tem que ter uma motivação e também a representação da autoridade policial, um delegado, claro, subscrito até com um policial, alguma coisa relativa, né, da própria parte, vamos dizer assim, administrativa, ou de requerimento do próprio MP ou parquê, o Ministério Público, e terá o prazo, aqui tem prazo, lá não tem, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias ou igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tem que comprovar a necessidade. Na hipótese da representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, tem que ouvir obrigatoriamente o MP.
O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro no prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação do requerimento. Representação por parte do parquê, né? Requerimento por parte da autoridade policial. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações, esclarecimentos da autoridade policial e submeter a exame de corpo de delito. Veja bem, de ofício ou a requerimento do Ministério Público para prestar depoimento ou informações, e não para decretar a própria prisão, porque ela só pode ser decretada com motivo e com representação ou requerimento, tá? Não pode fazer ex officio, né? A expressão em latim que quer dizer de ofício, ou de próprios punhos, ou de si próprio, né? Ele mesmo ter vontade, não, eu decreto. Não pode, tem que ter provocado, ser provocado, diferente da preventiva. Decretada a prisão temporária, expediciar a mandato de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4. 5. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandato judicial. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Questão de permanecer calado, e que tem direito a advogado e por aí em diante, né? Parágrafo 7. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva, né? Que o juiz pode optar por isso, converter a temporária em preventiva. Se não for convertido, ele tem que ser imediatamente solto. E se também não foi aumentada esta, vamos dizer, prisão temporária, né? Prorrogável mais 5 dias, então tem que ser também solto. O artigo 3º, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Não pode estar em cela comum. Não pode estar com os presos perigosos, né? Tem que estar em lugar separado, especial, até se puder ou der, né? Um local só onde ele esteja, né? Ou só onde estejam presos que fossem ali presos temporários. Artigo 4º da Lei 4.898, 9 de dezembro de 1965, foi acrescido da Liga A com a seguinte redação e tal. O 5, em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário, do Ministério Público, para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Tá, entra em vigor e tal. E assim é o 6 e o 7 artigo, né? Bem enxuta, pequena aqui essa lei. Então nós vimos as diferenças da prisão temporária para a preventiva. Primeiro que a preventiva está no Código de Processo Penal. A temporária está na Lei 7.960. A preventiva não tem prazo. A temporária tem prazo de 5 dias, prorrogável mais 5 dias. A preventiva pode ser, se o juiz quiser, decretada de ofício. A temporária não, tem que ser provocada por meio de um requerimento ou de uma representação, ou seja, da autoridade policial ou do Ministério Público ou do parquê. Outras diferenças, tem a questão também do rol, até me parece taxativo aqui, dos crimes que pode então a prisão temporária ser decretada. Já a preventiva tem algumas exceções ali e tem que cumprir os 4 requisitos ali que a gente já falou, né, da ordem pública, econômica. Ela é uma prisão um pouco mais robusta em requisitos, vamos dizer assim, e muito mais também não branda, né, ou mais rígida, vamos dizer. Porque a temporária é apenas 5 dias, a preventiva, como não tem prazo e pode ser decretada várias outras vezes também. Então essas são algumas das diferenças, tá? Acho que são até as principais diferenças de temporária para preventiva. A temporária seria uma prisão mais branda. Também tem a questão da identidade, né? Se não se revelar, pode ser decretada a temporária, dependendo do caso, também pode ser a preventiva, se for algo mais complexo. Algumas coisas até se encaixam, mas em síntese essas 3 ou 4 diferenças é que existem. E no caso específico do Michel Temer, é a preventiva, por conta daquilo tudo que eu já falei, né? Ele está envolvido aí em organização criminosa, antes mesmo de ser político,
certo? Na época, possivelmente professor, ele foi professor de Direito Constitucional, tem obras, tem livros e por aí em diante, que muitos já devem saber exatamente a questão do Michel Temer. Me parece que até a filha estaria envolvida, a Maristela, que teriam desviado uma certa grana ou propina para ela numa reforma de um apartamento. Tem a questão lá da Angra dos Reis, da Engevix, que é a base lá nuclear, né, de Angra dos Reis, e que estaria, melhor dizendo, envolvida por conta da licitação, tinha empresas fantasmas. Aí essa que ganhou a licitação para fazer a reforma, o Angra 3, acho que é para fazer a Angra 3, tinha conluio com outras empresas ou arregimentou outras empresas como fossem parceiras, mas na realidade o dinheiro que for a ele foi rateado por elas, e essas empresas eram fantasmas e tinham ligação no fundo com Michel Temer. Aí quando ele soube que, ou eles souberam, porque tinha mais outros envolvidos, que ia dar ruim, né, vamos dizer assim, eles começaram a colocar nome de laranjas ou de pessoas assim que não tinham aparentemente nenhuma ligação com eles. E tudo isso foi descoberto, né, a Força Tarefa da Lava Jato já está há muito tempo, né, atrás disso, e lembrando que essa Força da Lava Jato é um pouco diferente daquela do Sérgio Moro, né, me parece que aquela era Calicut, o nome da operação, e essa da Lava Jato já é com outro nome. E tem vários lugares e estados aí com vários nomes diferentes, né? E realmente quem faz coisas erradas tem que pagar o preço. Vamos ver o que o Michel Temer vai dizer aí na investigação, né? Ou no seu depoimento. E vamos ver se ele está certo ou não, mas tudo indica. Tem fortes indícios, por isso que já foi decretada, porque não pode ser feito nada do nada, vamos dizer assim, né? Tudo tem que ter um fundamento. Até porque isso é contra a própria legislação e o senhor Michel Temer deve saber muito, né? Se ele é que estudou bastante direito constitucional, né? Aliás, não basta só estudar, mas também aplicar, né? Bom, fora dito as diferenças, até falado um pouco mais do caso do Michel Temer, aqui para o Falando Direito. Até uma próxima, Bruno G, e até mais. Fazendo uma continência aí.